Olá, amigos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha esse Tretes Responde de hoje. Diferente é verdade, fora do estúdio, mas a gente está aqui para falar de coisa boa, notícia quente e importante. É a possível chegada do atacante TT ao Atlético, né? Informação de que a negociação avançou, informação de que o Atlético busca um empréstimo ainda para essa temporada, um empréstimo de 1 ano com o jogador. E agora o que fica é o que dá para esperar, né? Um Atlético tão carente por um ponto, um Atlético que tem no seu departamento de futebol alguém que pensa muito e que aponta sim uma carência desse elenco do Atlético, por mais que o Julimar esteja em boa fase, por mais que o Canóbio esteja em boa fase, por mais que o Coelho também tenha melhorado bastante nessa temporada. Enfim, a grande questão é que o Atlético poderia ter um ponta de um nível nacional. O que eu quero dizer com isso, cara? É um ponta para ter nível para brigar com os principais pontos do futebol brasileiro. Não significa que não tem falhas, que não tem algumas coisas a serem questionadas e que essencialmente teve temporada boa na temporada passada. Não teve, tá? Ele fez 3 gols em 45 jogos na última temporada. É muito pouca coisa. Nenhum desses gols, inclusive, no campeonato turco, né? 0% de conversão. Ele não fez nenhum gol no campeonato turco. Isso é alarmante, isso é complicado. Mais de 30 partidas no campeonato turco ele não conseguiu balançar a rede em nenhuma oportunidade. Mas é porque, cara, a característica do TT não é a característica de um ponta finalizador. Não é um Marinho, não é um Keno, né? É um cara de construção de jogo, um cara de drible curto muito bom. E assim, é impressionante mesmo como ele consegue driblar em pouco espaço, é realmente muito interessante. E um cara de bastante força física, né? O TT tem uma explosão interessante, talvez não seja nem tão veloz, mas ele tem uma explosão muito interessante para vencer a marcação também. E é um cara que tem no jogo por dentro uma valência bem interessante. Sai da direita muito, e isso é importante demais colocar aqui, é mais ponta direita do que ponta esquerda, muito mais ponta direita do que ponta esquerda. A carreira dele, inclusive, em sua grande parte, é na ponta direita do campo. Ele sai muito bem da direita e vai jogar pelo meio, consegue dominar a bola bem de costas, consegue ter qualidade para conseguir combinar com os seus companheiros por ali, para armar jogadas também, e também para abrir espaço, abrir corredor para o lateral que passa no corredor pelo lado direito, né? Claro que no esquema do Atlético essa situação ficou um pouco diferente, essa parada muda um pouco de cenário, nem tanto, mas muda um pouco de cenário. A grande questão aqui, e aí é para colocar a expectativa do torcedor do Atlético onde ela deve ser colocada, é que não dá para esperar um TT finalizador. Não dá para esperar um TT, um cara que vá resolver muitos jogos em finalização. Não vai ser o cara que vai chegar no final da partida, vai cortar uma bola para o meio e vai encontrar o ângulo e salvar o Atlético em determinado momento. Isso não vai acontecer. Isso dá pra gente cravar até com certa tranquilidade. Não é a característica dele. Agora, nesse esquema do Martin Varini, em que os pontas são muito externos, são utilizados para abrir demais esse campo, aí eu acho que é algo interessante e que, por mais que não seja decisivo, pode ser algo importante demais para a temporada do Atlético. O TT é um cara que trabalha muito bem com a bola no seu pé. É um cara que consegue abrir espaços e consegue encontrar bons passes no campo. Então, atuando bem aberto para o lado direito, conseguindo ter essa combinação com os jogadores que chegam próximo, né? O interno pela direita, o volante que está em campo, a própria referência do ataque, o centroavante, eu acho que ele pode ter certa qualidade, certa tranquilidade também, pode somar demais a criação desse time do Atlético que é muito carente e é órfão de um criador quando o Fernandinho não tem campo. E é muito interessante como no trabalho do Martin Varini lá no Defensor do Uruguai, você tem o Anderson Duarte, né? Você tem o ponta direita naquele momento, também não sendo um cara de tanta finalização, né? Também não sendo um cara que tem na finalização o seu principal apelo, o seu principal ponto do seu jogo, mas um cara criador, um cara de características até parecidas com a do TT. E aí eu acho interessante, porque ao mesmo tempo que as características são parecidas, a contratação, a possível chegada do TT é exponencialmente de um nível muito maior, cara. Porque assim, claro que ele pode ser questionado na Liga Turca, né? Não fez nenhum gol. Pô, isso é realmente um número alarmante, é realmente um número preocupante. No Leicester lá na Inglaterra ele também não foi bem, só 14 jogos. No Lyon ele também não conseguiu ter tanta sequência assim. Mas, gente, é um cara com passagens em várias ligas do futebol europeu. A Liga Turca é muito forte.
A Liga da Inglaterra, não precisa nem falar que é muito forte, por mais que ele não tenha conseguido ter uma sequência, ele teve sim bons jogos, a própria estreia dele contra o Aston Villa lá na Premier League, há um ano, tá? Não faz muito tempo, há um ano ele estava jogando lá, pouco mais de um ano ele estava jogando lá no Leicester pela Premier League, né? Então é interessante, por mais que seja um cara que não teve tanta sequência no futebol europeu, é um cara que está acostumado com um nível de exigência e de muita, mas muita intensidade. E aí é interessante. Eu vou trazer o caso do Jean Lucas, tá? O Jean Lucas não jogou tanto assim pelo Lyon, né, da França. Chega no Brasil, é um cara que destoa, é um cara diferente, é um cara que tem um nível muito, muito alto. E assim, N outros casos no futebol brasileiro de jogadores que não conseguiram render tanto assim na Europa. Você vai pegar o caso do Guilherme Arana, por exemplo, lá do Atlético Mineiro agora. No Brasil, melhor lateral esquerdo do país, provavelmente. Na Europa, não. Na Europa ele não conseguiu render. Claro que o TT está há muito mais tempo na Europa. E claro que essa passagem pelo Galatasaray, e aí dá pra ver até na reação dos torcedores do Galatasaray com a saída, né? Pô, que bom, nos livramos, né? Dizem eles lá na Turquia. A grande questão é que talvez no futebol europeu, pro futebol brasileiro, ele possa se reencontrar. Talvez o nível de intensidade no Brasil seja menor do que o nível de intensidade no futebol europeu, e aí ele consiga mostrar mais futebol. Talvez não, né? É uma incógnita, concordo, mas acho que a tendência ainda assim é de um cara que consiga mostrar um bom nível, seja jogando no Brasil ou seja jogando, enfim, em outro nível um pouco abaixo das ligas do futebol europeu. Mas é um cara que é interessante. Tem características de jogo muito interessantes que podem se encaixar no jogo do Martin Varini, que é um treinador que mostra que gosta de jogar com os pontas, né? Gosta muito de ter esses extremos incisivos, extremos muito atuantes, né? Jogou com o Coelho na última partida, jogou com o Canóbio também ali contra o Bragantino, né? Ele também procura alguém ali para a vaga do externo pela direita, porque nem Maatson nem Godoy têm mostrado nível decente nesse momento da temporada. Então o TT poderia ser uma chegada muito legal, uma chegada muito interessante. E falo aqui, por mais que a última temporada não tenha sido boa, por mais que a sequência na Europa não tenha sido a mais favorável para a carreira do TT, ele jogar no Brasil o coloca como um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Isso para mim não tem muita discussão. Então o Atlético, se investir e se realmente concretizar essa contratação, tá de parabéns, porque é uma contratação de nível nacional. Não digo que seria o melhor, tá? Não sei nem se nos top 3, mas que estaria entre os melhores, aí sim. Eu acho que o TT tem esse potencial, tem qualidade para ser um dos melhores, qualidade física e qualidade técnica, né? E para ser um dos melhores pontos do futebol brasileiro, caso seja realmente contratado pelo Atlético. O que você acha, cara? Deixa aí nos comentários. Esse é o Tretes Responde e a gente responde aí as dúvidas que pintam no clube de membros da Tretes. Se você quiser ser membro, chama a gente no Instagram, nas contas oficiais da Tretes, também tem no Twitter, tem muitos lugares que você pode chegar na gente e pedir. A gente faz tudo certinho por lá. Fechado? Um abraço, tamo junto, valeu e até a próxima.